Fala, meu consagrado, fala, minha consagrada, e aí, meus consa, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que com muita saúde, muita alegria, muita tranquilidade, porque hoje a gente vai ter aquela aula que é... De crise de novo? Não, brincadeira, hoje não tem crise não. Mentira, tem sim, hoje tem... Crise que leva à Primeira Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto que é tão complexo, né? A gente ouve muito falar nos concursos, a gente começa a entender um pouco melhor esse contexto de guerras e tudo mais. Ao entender o século XX, a gente vai compreender um pouco melhor isso. Antes de qualquer coisa, pega o seu caderno, pega o seu material, pega lápis, apontador, borracha, caneta, pega liquid paper, não sei se vocês usam isso, mas na minha época a gente usava. Bom, eu acho que eu deixei... Caramba, agora eu devo ter falado minha idade. Bom, mas se você usa, não usa, tanto faz, não tem problema. Pega todo o seu material e vem curtir com a áudio. Vamos lá. Bom, galera, hoje a gente vai começar a falar, meu consa, sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco melhor, porque hoje, esse belo dia que nós estamos vivendo, é o famoso dia do ex. Sempre a gente fala dele. É o dia do ex estudar. Pegou a piadinha? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial, o período histórico da Primeira Guerra Mundial, né? Que vai de 1914 a 1918, beleza? Segundo o historiador Eric Hobsbawm, né? Esse senhorzinho que está aparecendo aí do meu lado, o Eric Hobsbawm ele dizia que a Primeira Guerra Mundial, ela simplesmente é uma consequência dos acontecimentos do século XIX. Por mais que ela tenha acontecido no século XX, ela acontece no século XX, mas ela é uma produção do século XIX, beleza? Por quê? Porque a gente tem isso aqui. Olha que maneiro! A gente tem aqui o imperialismo, que é aquela busca por territórios, aquela busca por matéria-prima e mercado consumidor fora da Europa no século XIX. Então, o imperialismo, ele é aquele fenômeno, né, aquele movimento de busca por mercado consumidor fora da Europa, no momento onde a Europa já não tinha como vender para os próprios europeus. Ou seja, o mercado interno europeu estava muito cheio, beleza? Então você tem esse fenômeno aqui. Só que esse fenômeno do imperialismo, você bem deve lembrar, vamos recapitular um pouquinho aí, esse fenômeno do imperialismo, ele possibilitou ou ele ocasionou o que nós vamos chamar de rivalidades nacionais. Vários países na Europa começaram a ter problemas de se conciliar. Porque imagina você o seguinte, a seguinte situação. Imagina aqui, ó, Inglaterra e Alemanha, beleza? Aí imagina que a Inglaterra é o teu irmão mais velho. Se você for o irmão mais velho, é você. A Alemanha é o teu irmão mais novo. Se você for o irmão mais novo, também é você, beleza? E aí imagina aquela situação onde vocês começam a não se entender sobre um assunto, sobre um determinado assunto. Sei lá, sobre o café da manhã, beleza? Vocês acabam não entendendo muito bem sobre o café da manhã, pá, não sei o quê, você quer sucrilhos, o seu irmão, ele quer Nescau. E aí, vocês não se entendem, mas tem ali uma pessoa que vai olhar, que é a sua mãe e seu pai, né? Certamente, os responsáveis ali pela questão racional da coisa vão olhar e falar assim, vocês estão brigando, ninguém vai ter nada. Bom, mas no caso da Inglaterra e da Alemanha era um pouquinho diferente, porque ambos queriam ter alguma coisa. Não era nem sucrilhos, nem Nescau. Mas aqui, a Inglaterra, ela se dizia o país ou a nação mais antiga da Europa. Sendo a nação mais antiga da Europa, ela, objetivamente, ela queria os melhores territórios, por exemplo, na conquista da África e da Ásia, beleza? E a Alemanha tinha acabado de se unificar. Ou seja, o ano de unificação da Alemanha era 1871, quando a Prússia se torna ali um território alemão. E aí imagina você, naquele contexto todo, que a Alemanha começa a ter os melhores territórios na África e na Ásia. Ou seja, naquela corrida imperialista, né, na corrida da partilha da África, do continente africano, pela Conferência de Berlim de 1885, a Alemanha ela começa a pegar os melhores territórios. E a Inglaterra fica, obviamente, chateada. A Inglaterra olha e fala, Oh, não, acredito, man. A Alemanha pegando os melhores territórios. E a Alemanha, por sua vez, olha e fala assim, ya. Bom, isso se resume ao alemão. Bom, voltando aqui, então você tem a primeira rivalidade.